Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Bom, eu imagino que vocês tenham procurado esse curso por diversos motivos, sendo os principais dos quais são a proposta do curso, primeiramente, se estabelecer como um médico melhor no mercado, segundo, se estabelecer como um estudante melhor de medicina no mercado, e terceiro, formar o seu sujeito, ou seja, aquilo que você é, com base em princípios e valores que são imutáveis, ou seja, que não mudam ao longo do tempo. Para você que está aqui nesse curso, para adquirir uma formação teórica mais explícita sobre medicina em geral e etc., você pode conferir os outros cursos aqui da plataforma Licutan, porque a plataforma Licutan ela visa uma formação médica integral para você, aluno de medicina, para você, médico e médica, que estão pleiteando a entrada dentro deste mercado, que hoje em dia no Brasil a gente já conhece, está bastante saturado e não sei o que, mas a gente quer aqui reiterar, retificar, na verdade, não reiterar, aquilo que é uma formação médica ruim, né? Uma formação médica pobre. A gente quer fornecer para vocês uma formação médica que ela seja integral, certo? Contanto que o nome do projeto fundador, caso vocês tenham percebido, é Ordo Médico Integralis, ou seja, é um programa de formação médica integral baseada num princípio de ordenamento. Beleza? Bom, e nesse curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina, como eu disse para vocês, a minha missão não é estabelecer pontes teóricas, apresentar teorias do ciclo básico, apresentar teorias do ciclo clínico ou qualquer coisa do gênero. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a nossa primeira aula, do nosso primeiro módulo deste curso cuja grande missão é justamente formar um sujeito médico melhor. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. O tema da nossa aula de hoje é introdução, né? É justamente o estado inicial, ele não é ignorância, certo? No nosso primeiro módulo, a gente quer estabelecer aquilo que é o eixo, tá? O eixo é a principal ideia que conduz o estudante de medicina. Então, para estabelecer esse eixo, a gente precisa primeiramente compreender aquilo que é o estado atual deste estudante de medicina. É importante a gente começar notando que o estado atual, ele não é ignorância, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Um segundinho. Bom, antes que a gente consiga justamente adentrar naquilo que é o projeto em si, a gente precisa primeiro começar lembrando para vocês que vocês, alunos de medicina, vocês não são pessoas que estão vazias de conhecimento, tá bom? É importante notar que aquele que entra na medicina, ele não entrou por acaso, certo? Ele passou por uma prova cuja admissão depende de uma coisa que eu chamo de potência prévia. O que significa potência prévia? Significa justamente a capacidade que o aluno tem de se tornar alguém que é melhor. Dentro da filosofia aristotélica, potência é a principal forma do movimento, certo? As coisas elas podem estar em potência ou elas podem estar em ato. Para Aristóteles, então, o movimento da potência para o ato é aquilo que envolve as principais mudanças físicas dos seres, tá? E aí, cara, o estudante de medicina, ele é um ser humano que tem muita potência prévia, porque ele já passou por uma prova que é muito difícil, que geralmente é a prova do vestibular, tá bom? Mesmo que você esteja numa faculdade menos concorrida, eu imagino que você tenha passado por algum cursinho, eu imagino que você tenha passado por alguma escola boa, e caso você não tenha passado por uma escola boa, e caso você não tenha passado por tudo isso, você batalhou muito para conseguir estar dentro da sua posição atual na medicina. Então, a grande questão é, a gente tem um conjunto de alunos que ele tem uma alta capacidade, certo? Que suportou a exigência e a espera para conseguir entrar, ou seja, suportou um vestibular que ele é muito concorrido. Ele demonstrou inteligência, ou seja, capacidade de abstrair, capacidade de evoluir em argumentos complexos e também perseverança, certo? E ele possui uma ambição que é legítima.
beleza? Só que a grande questão é que esta capacidade de entrar, ela não é a mesma capacidade que o estudante tem para suportar a formação médica. Suportar a formação médica não significa somente você terminar o curso de medicina e conseguir o seu diploma. Suportar a formação médica significa justamente você conseguir atuar como um médico de forma efetiva dentro da sociedade. O estudante de medicina não necessariamente, apesar da sua potência prévia, tem a capacidade de justamente se manter dentro desse cronograma intelectual que o fez entrar dentro da medicina. Por causa disso, eu digo que isso aqui é um grande paradoxo. O paradoxo da entrada. Por que paradoxo da entrada, meu amigo? Por que paradoxo da entrada, minha amiga? Justamente pelo fato de que a pessoa tem muita capacidade para entrar. Certo? A pessoa tem muita capacidade para entrar dentro da faculdade, cara. Muita capacidade. Só que a grande questão é a seguinte, que às vezes ela não tem competência, capacidade de alocar esta potência intelectual dentro de uma potência formativa dentro da faculdade de medicina. Então, este intelecto aqui, ó, que é a potência, o que acontece? Este intelecto aqui, que é a potência, se ele não tiver um eixo, se ele não tiver um elemento estruturante que faça com que ele apresente forma, este cara aqui, ele colapsa. Certinho? Ele colapsa. E colapsando, o que a gente vai ter? A completa destituição daquilo que é um paradigma de sucesso. Então, cara, a gente precisa, antes de tudo, identificar que o estado inicial do estudante não é, portanto, o de ignorância. Porque eu já disse para vocês que o estudante ele tem bastante potência intelectual. Mas o estudante ele tem a desintegração, certo? Então, a grande questão é a seguinte, que o estudante, geralmente, ele não tem ali dentro de si aquilo que é um eixo, aquilo que é uma unidade de integração que faz com que ele consiga sustentar um curso tão e tão concorrido quanto o curso de medicina. Então, cara, a grande questão é que quando a gente vem aqui, a gente estuda o fenômeno da desintegração. Estudar o fenômeno em filosofia significa fazer uma fenomenologia. Fenomenologia que foi uma ciência fundada por Hegel, ali na fenomenologia do espírito, e que foi corporificada por Edmund Husserl, principalmente, e depois que ela é muito usada dentro da psiquiatria, dentro da área da psicopatologia fenomenológica, por exemplo, e dentro da psicologia, dentro da Dasein-Análise e dentro da psicopatologia fenomenológica no âmbito psicológico. Mas enfim, a grande questão é, eu estou citando para vocês aqui a fenomenologia como sendo justamente o estudo como sendo o estudo daquilo que aparece, como sendo o estudo de um determinado fenômeno. E como que é o fenômeno do estudante de medicina? O fenômeno do estudante de medicina é a desintegração. E é importante notar que a desintegração ela não se anuncia como um fracasso. Você, meu caro estudante que está aí desintegrado, você, meu caro estudante que está aí perdido, você, meu caro estudante que está aí absolutamente obliterado por aquilo que é o seu pós-vestibular e por aquilo que são os primeiros anos de medicina, meu amigo, minha amiga, cara, você não é burro, você não está fracassando, mas sim você está desintegrado, certo? E por que você está desintegrado? Porque você tem excesso, tá? Você tem excesso. Você tem excesso do quê? Você tem excesso de conteúdo sem hierarquia, você tem excesso de estímulo sem assimilação, então tem muita coisa, eu não sei o que fazer. E aí, cara, a grande questão é que o seu corpo, ele vira o quê? Ele vira essa completa destituição de potência vital, de conatos. Conatos dentro da filosofia de Spinoza é a potência de agir, é a potência vital, é o que torna a gente vivo. Então, cara, a grande questão é a seguinte, é que a gente tá mareado nos excessos. A gente vem aqui, a gente tem uma aula de 5, 6, 7 horas, sem exageros, né, claro. Mas assim, a gente tem uma aula de 5, 6, 7 horas simplesmente pegando, ouvindo, pá. E aí a gente tem outra aula de 5, 6, 7 horas. O estudante do segundo ano de medicina, pensa comigo, de uma faculdade tradicional aqui e tudo mais, tem neuroanatomia, tem patologia, tem farmacologia,
tem fisiologia, tudo junto e misturado. Imagina só, cara, esse cara ele vai ter uma série de conteúdos sem uma hierarquia nenhuma entre esses conteúdos. Por que ele não tem hierarquia entre os conteúdos? Ora bolas, porque todos os conteúdos são importantes. E se tudo é importante, nada é importante. Então, a gente precisa pegar e levar em consideração o quê? A gente precisa pegar e levar em consideração que o estudante está desintegrado. Ele não é burro, ele não é fracassado, ele apresenta sua potência, mas vale lembrar que intelecto sem forma é colapso. Tá? E como é que funciona, né, essa dinâmica da fragmentação? Ora bolas, aqui a gente vai ter um sujeito fortemente marcado, tá? Um sujeito fortemente marcado. O que é um sujeito fortemente marcado? É um sujeito que está ali sobre várias pressões externas. Vou dar um exemplo para você. A gente vai ter o conteúdo da faculdade de medicina, que ele é muito volumoso. A gente vai ter as expectativas dos pais, que muitas vezes estão pagando faculdades caríssimas, ou dos seus colegas, ou da sua família, ou enfim, ou de si mesmo, né? Porque às vezes o estudante ele tem uma expectativa, porque ele passou numa faculdade pública, e aí ele acaba pensando que ele precisa acompanhar o desempenho do vestibular, ele precisa acompanhar isso, ele precisa acompanhar aquilo, e ele tem uma cobrança interna, externa, e de outras, enfim, cobrança interna ou externa. Ele tem os prazos, né, que acabam brigando com o conteúdo muitas vezes. Ele precisa dormir, porque dormir é assimilar o conteúdo. E ele tem também um pensamento de ranking, né? Eu preciso estar melhor, eu preciso estar pior, preciso passar na prova de residência, não preciso passar na prova de residência. Então, cara, a grande questão é o seguinte, é que quando a gente vem aqui e faz um diagnóstico estrutural, a gente observa que muitas vezes as pressões externas, elas acabam sendo muito maiores do que a força do eixo que sustenta o sujeito. Porque justamente esse sujeito ele não tem um eixo, né? Então, cara, justamente pelo fato desse sujeito ele não ter um eixo, eu tô vendo aqui se tá aparecendo aqui, ó. Justamente por esse sujeito aqui não ter um eixo, o que vai acontecer? Ele não vai resistir às pressões externas. Ele vai acabar colabando essas pressões. Ele vai acabar colapsando. Então, o que é a grande dinâmica desse curso, como vocês já podem estar percebendo? A gente está querendo construir um eixo, certo? Não só vocês, eu também quero construir um eixo. Eu tô aqui junto com vocês dentro dessa nossa missão, tá bom? Então vamos lá. Antes disso, né, a gente precisa pegar e relembrar uma coisa, né? Como é que o ordo, que é justamente o nosso princípio fundador aqui desse nosso curso e que é também o princípio fundador daquilo que é uma prática médica efetiva, ele observa o problema do fracasso, né? O problema aqui do fracasso. É importante notar, a forma como ele observa vai mudar a abordagem, tá? A forma como você observa os problemas muda a abordagem que você tem para resolvê-los, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. A cultura dominante, essa cultura do capitalismo tardio, e essa cultura que vai lá e simplesmente observa o mundo como um grande rimo de desempenhos, ela vê a desintegração como um fracasso. E sendo ele um fracasso, ele é, portanto, uma falha moral, certo? Façamos um paralelo aqui com a Idade Média. Na Idade Média, pecar era um fracasso. E este fracasso legava ao sujeito uma série de consequências negativas para a sua saúde. Dentro da nossa sociedade atual, fracassar em uma determinada tarefa, ou melhor, não performar da forma mais eficiente ou da forma a produzir mais, é um fracasso. Então, o estudante, quando ele entra na faculdade de medicina, ele se depara com uma certa crise de produtividade. E a sociedade moderna observa esta crise de produtividade como uma falha moral. Se essa crise de produtividade ela é uma falha moral, então o sujeito, na verdade, ele acaba entrando dentro de uma crise interna. E aí ele precisa reparar, como um pecador repara os seus pecados, ele precisa reparar estas falhas morais fazendo o quê? Ele precisa reparar essas falhas morais se esforçando mais. Então a sociedade vem aqui e brada para ele. Te falta disciplina, você não tem vocação para ser médico, você é frágil emocionalmente. É isso que a nossa sociedade tende a colocar em roga esta questão do fracasso. Certo? E aí o que você observa? Você observa que dentro da nossa abordagem estrutural vinculada pelo ordo, a gente não observa tudo isso como uma falta de moralidade.
a gente observa tudo isso como uma falta de estrutura. Então, o que antes era um problema moral, agora é um problema estrutural. O que antes resolvia com mérito, agora se resolve com construção. Isso pode parecer um grande palavreado chique, mas tem uma profundidade intelectual e moral absurda. Por quê? Intelectual porque, de certa maneira, ela mostra que você não precisa ser uma máquina de produzir. Você não é uma máquina, você não é uma IA, mas sim você é um ser humano, passível das volatilidades que são inerentes ao corpo humano. O médico tem que saber disso, e o médico tem que saber operacionalizar com isso. Dependendo da área que você for trabalhar, você precisa saber aplicar isso para o seu paciente, que muitas vezes está dentro desse julgamento moral que ele está vivendo. Então o paciente vai lá, não consegue produzir, não consegue fazer, daí ele começa a falar: eu sou um pobre pecador. Eu sofro muito justamente pelo fato de que eu não consigo produzir. Você, médico, vai precisar saber rebocar isso, tá? Você, médico, vai precisar saber rebocar isso, garotão. Com ordo você vai conseguir. Por quê? Porque você não vai tratar este pequeno paciente, ou melhor, esse grande monumento da nossa vida, né, que é o paciente. O paciente é o eixo da vida médica, como uma mera falha moral. Você vai tratar esse paciente como sendo alguém que não tem um eixo, tá? Então o diagnóstico estrutural ele é muito mais pautado na realidade do que na idealidade, tá? O diagnóstico moral eu coloquei aqui como erro, tá? Como ele sendo errado justamente pelo fato de que ele está no mundo idílico, um mundo das ideias, um mundo sistemático, um mundo normativo. Aqui a gente está dentro de um mundo estrutural, dentro de um mundo real. Então, sendo que a gente está aqui dentro de um mundo estrutural, dentro de um mundo real, a gente precisa entender que a ausência de método, a sobrecarga sem eixo, o ambiente sem suporte, são aquilo que fazem com que o sujeito colapse. Então, o que a gente precisa fazer para que o sujeito se sinta melhor com relação aos seus estudos e se sinta menos desintegrado? A gente precisa, reestruturar a sua forma. É isso que a gente precisa fazer, reestruturar a sua forma, tá bom? A gente precisa disso. A gente não precisa de mais nada além do que isso. Beleza? E aí a gente pode até fazer aqui uma pequena análise física, né, da sustentação. Vamos lá. Observe, sem um eixo, o sujeito vai ter aqui o peso da medicina, tá? Para aqueles que já estão mais para frente dentro do estudo da medicina, vocês já devem ter percebido que esse peso muitas vezes é muito alto. Por quê? Porque o paciente exige muito da gente, né? Eu imagino aqui que o paciente exige muito da gente. Além de exigir muito da gente, a gente precisa saber o que a gente está fazendo com o nosso paciente. Porque se a gente não souber o que está sendo feito com o nosso paciente, a gente vai estar cometendo uma infração ética, tá? Se a gente vai cometendo uma infração ética, eu acredito que ninguém aqui queira estar fazendo isso. E caso algum de vocês queira estar fazendo isso, vocês deveriam procurar ajuda. Vocês não deveriam estar procurando curso, vocês deveriam estar procurando ajuda médica. Então, a grande questão é a seguinte: a medicina é pesada, ela é um fardo fenomênico. Ela é um fardo porque você carrega as dores do seu paciente. Você carrega as teorias de muitos anos de estudo. Essas teorias, é claro, não precisam ser as mais difíceis. Você não está fazendo ali uma análise das supercordas e das estruturas. Enfim, você não está fazendo isso. Mas sim, você está ali decorando coisas para que você consiga aplicar no seu paciente. Ou melhor, você está ali entendendo algumas coisas, decorando algumas outras para que você consiga aplicar nesse paciente. Mas só que a medicina é pesada, é cansativa. Estudar é cansativo, passar na residência é cansativo, terminar a residência é cansativo, trabalhar é cansativo, porque tudo é cansativo. E quando esse sujeito aqui, ele não tem um eixo, tá? Não tem um eixo, ele vai ter uma quantidade de exigências que é absurda, que vai fazer com que o que aconteça, ele colapse. É um colapso ocupacional, como a gente já viu no próprio DSM, é um burnout, tá? Aí, com o eixo, o que acontece? O peso da medicina, ele consegue ser sustentado. Então, o que acontece é que o sujeito, apesar de estar carregando aquele peso, ele vai mantendo
e se fortificando. O eixo ele é antifrágil. Então, se o eixo ele é antifrágil, o eixo se fortifica com as microtensões que vão para ele, certo? Então, a grande questão aqui é isso, tá? O eixo, ele segura a medicina. O eixo, ele segura a sustentação que você precisa. Ele é, na verdade, a sustentação que você precisa para que você consiga ser um bom médico. Ele é a estrutura necessária, tá? Então você precisa levar em consideração esse eixo. Você precisa construir esse eixo, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro limiar é o seguinte, tá? O que você precisa saber para a aula de hoje? O que você precisa saber para a aula de hoje? Repita comigo aí. Eu não sou defeituoso. Eu sou sem forma. Eu não sou defeituoso. Eu sou sem forma. Ou seja, você precisa, na verdade, reconhecer que você é um sujeito desintegrado, certo? Você precisa reconhecer que você atualmente está dentro desse bololô aqui de pressões, expectativas e conteúdo, e muitas vezes você está perdido. E você ainda tem uma certa perspectiva social, uma força social que vai lá e te fala, vai em festa, vai nisso, vai naquilo outro. E você tem que ficar operacionalizando com todas essas pressões. Se você não tem um eixo, você se desintegra, você se desestrutura. Mas se desestruturar não é defeito. Se desestruturar é uma coisa que é facilmente corrigida se você conseguir uma forma. Beleza? Bom, vamos aqui voltar para nossa cena, né? Cadê? Bom, voltando aqui para vocês. A aula de hoje, ela praticamente quis te mostrar isso, tá? Que você tá dentro de um ambiente de muita capacidade. Você tem muita capacidade. Mas você precisa construir o eixo, tá bom? E aí a gente dá início aqui ao módulo 1, beleza? Muito obrigado por terem visto essa aula. Dúvidas, deixem aqui embaixo e podemos ir para a próxima aula. Vamos. Obrigado.